Bar Jesus se opõe à obra de Deus. E eu quero ler agora com você do verso 7 ao verso 12 deste capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Está falando de Bar Jesus. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Elimas é o outro nome que é dado então a Bar Jesus. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Bar Jesus era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Isso significa que ele tinha uma grande influência sobre o procônsul. Por isso se colocou contra Paulo, pois tinha medo de perder seu domínio sobre o procônsul Sérgio Paulo, a quem ele manipulava com suas mentiras e certamente usufruía de grande prestígio devido ao cargo que possuía junto ao procônsul. Certamente que a pregação do Evangelho de Cristo libertaria o procônsul das mentiras produzidas por este mágico e falso profeta. Por isso, ele se opõe a Paulo e a sua pregação. Sérgio Paulo era procônsul. Isso significava que ele era o homem mais poderoso de Chipre. Um governador de uma das províncias do Império Romano, escolhido pelos senadores para exercer este governo. O texto nos informa que ele era um homem culto, e penso que podemos concluir também que era um homem hábil para liderar. Entretanto, era manipulado por um falso profeta. Isto nos ensina que não são apenas homens com falta de cultura que são facilmente manipuláveis pelos mágicos, feiticeiros e falsos profetas. Todas as pessoas estão sujeitas a estas manipulações. Somente o Evangelho de Cristo liberta o homem para ser verdadeiramente livre. Sérgio Paulo, o procônsul, sendo um homem culto, desejava ouvir o que Paulo estava ensinando em nome de Deus. Ele tinha sede pelo saber. O texto não nos diz que ele tinha um apreço pelo judaísmo ou cristianismo, mas apenas que queria ouvir a palavra de Deus pregada por Paulo e seus companheiros. O mágico, que era uma espécie de guia espiritual de Sérgio Paulo, tenta impedir que este tenha um encontro com os missionários, Paulo e Barnabé. Porém, ele não consegue. O procônsul, ao encontrar os homens de Deus e ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, é tocado pelo Evangelho. Cheio de fé, ele se maravilha, diz o texto, com os ensinamentos do Senhor, trazido por aqueles homens de Deus. Mas tenta de todas as formas afastá-lo da fé. Neste momento, Saulo revela quem realmente é este tal Bar Jesus. Ou seja, ele não é filho de Jesus, mas filho do diabo, daquele que é o pai da mentira, daquele que provoca discórdias, que engana e que busca desviar do caminho do Senhor aqueles que são chamados por Deus à salvação. Hoje em dia, se dissermos isto para alguém, como fez Paulo,
Vós sois filhos do diabo. Somos considerados blasfemos. Podemos ser levados ao tribunal ou sermos julgados por outros irmãos como pecadores por sermos firmes na leitura que fazemos das pessoas baseado em suas obras. Mas Jesus disse isso para alguns judeus que se consideravam eleitos de Deus. E agora Paulo está dizendo isto para um homem cujo significado do seu nome é Filho de Jesus. As obras que praticamos dizem a quem de fato servimos. Não podemos julgar uma pessoa por um erro. Mas quando os diversos frutos dela são ruins, significa que ela é uma árvore ruim. Bar Jesus estava espiritualmente cego. E acredito que ele não tinha consciência disso. Dificilmente alguém que vive espiritualmente cego reconhece sua própria cegueira. O apóstolo Paulo era um homem que também viveu aprisionado a uma cegueira espiritual. E como Bar Jesus, lutou contra Deus e sua obra. Até que um dia teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco e ficou cego fisicamente. Sua cegueira física o fez descobrir que ele era cego espiritualmente. Ele foi curado por Jesus. E Paulo então creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora ele estava diante um homem chamado Filho de Jesus, que não conhecia Jesus, o Salvador, que estava se opondo ao Evangelho de Jesus, assim como ele, Paulo, um dia também se opôs. Alguém que estava preso a uma cegueira espiritual, como um dia ele também esteve. Paulo o repreendeu severamente e, como sinal do juízo de Deus, recaiu sobre Bar Jesus uma cegueira e ele passou a viver na escuridão. A mesma escuridão em que ele aprisionava as pessoas com as suas mentiras, manipulações e falsos ensinos. Elimas, ou Bar Jesus, se dizia filho de Jesus, mas era filho do diabo, porque não ensinava a verdade que conduz as pessoas ao Senhor. Sua vida não revelava a verdade, somente mentiras, a começar por seu pseudônimo, bem como o propósito intrínseco em suas ações, ou seja, enganava para manter seus seguidores ligados a ele, dominando assim as suas mentes, suas vidas, seu pensar, manipulando-os da forma que ele desejava, e assim mantinha o procônsul e aqueles que acreditassem nele na escuridão da ignorância e entorpecidos por suas artimanhas. Elimas dominava Sérgio Paulo com suas mágicas e o mantinha dominado e dependente de sua suposta espiritualidade. O procônsul foi libertado pela mensagem da cruz e pela manifestação do poder de Deus através da vida de homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele creu e ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Quanto a Bar Jesus, seu nome não é mais mencionado na Bíblia. Não sabemos o que lhe aconteceu depois. Acredito, falando hipoteticamente, que ele viveu o resto de sua vida espiritualmente cego. O texto nos diz que ele ficou temporariamente cego, fisicamente. Mas é muito possível que ele tenha vivido espiritualmente cego toda a sua vida. Mas não podemos fazer tal afirmação. Mas por que eu penso assim? Diferentemente de Paulo, que tinha um desejo verdadeiro em servir a Deus enquanto lutava contra Deus, Bar Jesus demonstrava ter um desejo egoísta enquanto lutava contra Deus. Paulo, ele estava preocupado em defender Deus. Ele acreditava que o cristianismo era uma heresia, uma religião que estava surgindo em seus dias contra
tudo aquilo que representava Deus. Ele acreditava nisso. E por isso ele se opôs violentamente a isso. Mas Bar Jesus, ele se opõe violentamente contra a pregação do Evangelho por interesses pessoais, desejos pessoais, egoístas. Ele estava preocupado em manter o seu prestígio, o status adquirido junto com o procônsul, os ganhos financeiros que ele podia obter através do seu prestígio, desse status, junto ao procônsul Sérgio Paulo. Pessoas como Bar Jesus têm dificuldades de perceber quando a mão de Deus os fere. Mesmo sendo feridos por Deus, pensam que é o diabo que está lutando contra elas, ou que são homens que estão lutando contra elas. Isto porque, como já disse anteriormente, elas têm dificuldade de reconhecerem Deus presente e real em nosso mundo. Elas têm dificuldade de crerem num Deus que atua e que nos julga.